Muito bem. Hoje, dia 13, biblicamente nós temos um evento que é considerado o dia em que Deus, na vida do povo de Israel, fez acontecer o impensável, podemos assim dizer. Deus fez o sobrenatural. Ninguém esperava que aquilo acontecesse, por parte, é claro, dos inimigos, porque os inimigos, eles sempre esperam o pior a nosso respeito, porque são inimigos, tanto pessoas quanto o próprio mal. Mas Deus é capaz de dar uma virada na situação. Deus pode nos surpreender, como surpreendeu o povo diante do mar vermelho. Ninguém imaginaria que Deus sopraria o vento e rasgaria o mar ao meio. E se você conhece esse texto, vamos ler. E do 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, ou mesmo do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se dele, se apoderar-se, de tudo, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Muito forte, Muito forte. Para quem conhece a história, você sabe que houve uma perseguição contra os judeus na época da rainha Esté, e criaram um decreto, uma conspiração, um decreto injusto, armaram uma conspiração, uma cilada, e o rei assinou um decreto que no dia tal, que seria esse dia, 13 do 10º mês, todos os judeus seriam aniquilados, mortos, e os bens deles seria apossado, como diz ali, esperavam assenhorar-se deles, e eles seriam aniquilados. Isso me faz lembrar a história que marcou a humanidade, que é a história do próprio Hitler, O que ele fez com os judeus? Mais ou menos isso aí. Ele tirou tudo o que eles tinham, tirou os bens, tirou as propriedades, tirou o direito de liberdade. Primeiro enclausulou eles num gueto para morrerem de quê? De fome. E depois o ódio aumentou, porque literalmente ele fez um plano considerado a solução final, se não me falha a memória, onde era para exterminar todos os judeus. Veja que a história se repetiu, A mesma história da época de quem? De Esté. Porque haveria um dia em que estava decretado, já era o fim deles. E o que o tio de Esté fez? Foi até ela e comunicou a ela o ocorrido. Porque Deus poderia usá-la, Deus usa pessoas. Deus poderia usá-la para virar o jogo, mudar aquela situação. Ela, de princípio, se negou, dizendo: olha, ninguém que entre na presença do rei sem que seja o quê? Chamado, autorizado, enfim. Ninguém que seja chamado pelo rei pode entrar na presença dele. Caso isso aconteça, a pena é morte. E eu não fui chamada. Ela não quis dar as caras. Ela não quis ir lá derrubar esse decreto, mudar essa situação. Ela se esquivou. E Deus usou a boca do tio dela para dizer o seguinte: olha, se você não se levantar em favor do teu povo, Deus vai levantar outro no teu lugar, ou outra no teu lugar. Aliás, não foi para isto que Deus te colocou aí? Isso foi uma palavra que entrou dentro dela como fogo e mudou aquela mulher. Fez com que aquela mulher criasse coragem para tomar uma atitude de vida
e de morte. É como se o leão ou a leoa que estava dentro dela foi o quê? Despertado com a palavra da boca do tio Mordecai. E quando a gente pensa na palavra, ele disse: não pense você que só você vai escapar. Aliás, se não vier socorro da tua parte, vai vir de outra parte. E você acha que Deus te colocou aí para quê? Traduzindo para você, você acha que Deus te trouxe aqui para quê? Para você carregar uma Bíblia e dizer que é de Deus e viver uma vida que mostra que não é? Deus te trouxe aqui para você falar de coisas boas e viver uma vida ruim? Deus te trouxe aqui para continuar sendo humilhada, vendendo o almoço para comer na janta? Deus te chamou aqui para você continuar lamentando? A única diferença é que você lamentava lá fora, agora você lamenta aqui dentro. Deus te trouxe aqui para continuar vivendo no pior, morando no pior, comendo o pior, vivendo uma vida mais ou menos? Outrora lá fora você era humilhado, agora você é aqui dentro. Isso tem algum sentido? Isso glorifica a Deus? Isso faz com que o nome de Deus seja exaltado? Tão pouco. Isso prova que eles lá fora, que servem ao diabo, ao pecado, estão certos, e nós, que cremos na palavra, estamos o quê? Errados. É como se Deus tivesse nos enganado. Não. Deus não nos trouxe para cá para ficarmos do mesmo jeito. É para mudar a situação. E outra coisa que o tio disse para ela: se da tua parte não houver reação, Deus vai levantar outro no teu lugar. Você que está aqui. Se da sua parte não houver entrega, se da sua parte não houver fé na promessa de Deus, entrega, se da sua parte não houver fidelidade, obediência, em outras palavras, se nós formos negligentes e ficarmos aqui dentro e não fazermos o que tem que ser feito, sabe o que vai acontecer? O que Jesus falou para o centurião. O que Jesus falou para ele? Muitos se levantarão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar à mesa. Deus vai pegar aquela prostituta que está lá na esquina, vamos logo ser bem direto. Deus vai pegar aquele bandido que está lá preso, e Deus vai fazer com que daqui a alguns meses ou anos, ele conheça essa mesma palavra, ele vai entrar por essa mesma porta, ele vai ouvir o mesmo que estamos ouvindo, ele vai ver os mesmos testemunhos, mas com uma diferença: ele vai fazer o que muitos não estão a fazer, se lançar, acreditar e obedecer. E aí você vai ver o testemunho dele com 20, 30 anos aqui dentro, vai dizer assim: poxa, chegou agora, já mudou de vida. Por quê? Porque ele fez o que muitos não querem fazer. O quê? Se perecer, pereci. Quando o tio deu essa palavra para Esther, entrou dentro dela, e ela disse assim: olha, responde lá para ele o quê? Responde para ele que eu vou. Se perecer, pereci. Fala para eles jejuarem quantos dias? 3. Eu e minhas servas faremos o mesmo. E depois eu vou ter com o rei, mesmo que seja contra a lei, não importa, eu vou lá. Esse é o espírito da pessoa que está crendo na promessa e que tem uma vida com Deus. Ela se lança, ela acredita. Se o incrédulo aí fora, sem ter aliança com Deus, acredita, se lança, imagina eu e você que cremos. Ah, eu estou com medo. Ah, senhora e senhor, saiba que a coisa mais certa nesse mundo é sempre a morte e o medo, inclusive de morrer também. Então ela foi lá, crendo no Deus que ela servia, despertou dentro dela o fogo, o leão adormecido, confiou, e quando ela chegou diante do rei, Deus virou o jogo. Ou seja, Deus não trabalha sozinho. Deus espera que alguém acredite que Ele está com ela. Porque não adianta você acreditar que Deus existe. Você tem que acreditar que Ele está com você. E quando ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro e disse: pede, ainda que seja metade do quê? Do reino. E aí, no 10º mês,
que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a senhorar-se deles, quer dizer, já estava tudo perdido, os inimigos estavam batendo palma, festejando, ganhamos! De repente está acontecendo, o ano está acabando, o problema está festejando, Covid está festejando, mas a virada vai vir. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Quem caiu foi os inimigos, e eles ficaram de pé, os que confiaram. Quem perdeu foi os inimigos, e os que confiaram na promessa ficaram de pé. Quem perdeu o que tinha foi os inimigos, quem conquistou foi o povo de Deus. Eu pergunto, você crê nessa promessa? Então se lance, se entregue, obedeça, tenha coragem de tomar decisões lá fora e aqui no altar. Se perecer, pereci. Pronto, só isso aí já resolveu o seu problema. Eu poderia já acabar a reunião aqui sem ir embora para casa. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Já acabou. O problema não é falta de oração. O problema é falta de palavra. O que falta é isso aí, a atitude e crer que Deus está com a pessoa. Que crer que Deus existe, você já crê, por isso você está aqui. Mas você crê que Ele está com você? Por isso nós vamos clamar agora o clamor do pacto.